Olá, crianças do quarto ano, tá tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos estudar novamente conteúdos usando a apostila do terceiro bimestre. É a nossa 8ª aula de língua portuguesa usando esta apostila do terceiro bimestre. Na aula de hoje, nós vamos falar de um novo tipo de palavra. Nós vamos aprender o que é um pronome. E nessa aula também nós vamos falar de um gênero textual chamado reportagem. A reportagem, junto com as notícias, são os textos que fazem parte de um jornal. Então vamos começar estudando exatamente esse gênero textual chamado reportagem. E aí, logo que a gente pensa sobre a reportagem, você pode me perguntar, o que é uma reportagem? Bom, a reportagem ela serve para trazer informações a partir da visão de um repórter ou de um especialista sobre um assunto. Então, nós podemos, por exemplo, assistir na televisão uma reportagem sobre a falta de manutenção do asfalto de uma rua. E nessa reportagem, o repórter vai procurar pessoas que moram nessa rua e vão dar a sua opinião sobre como está a situação do asfalto da rua. Algumas pessoas podem dizer que o asfalto está esburacado, que corre o risco de um carro não ver um buraco no asfalto e isso causar um acidente. Enfim, a reportagem ela tem a intenção de trazer informações a partir do olhar da opinião de um repórter ou de pessoas que esse repórter entrevista. É muito importante que você preste atenção na diferença entre uma reportagem e uma notícia. Eu quero que você entenda que no texto da reportagem existe a assinatura de um repórter. Então, sempre que você estiver lendo ou assistindo uma reportagem, você vai ver o nome do repórter que fez aquele texto, que elaborou aquelas imagens e que questionou aquelas pessoas que estão apresentadas na reportagem. Já em uma notícia não há assinatura. Por quê? Porque a notícia ela procura apresentar um fato exclusivamente. Então, você pode ter uma reportagem e uma notícia sobre o mesmo fato. A notícia seria que buraco no asfalto de uma rua causa acidente. Então, na notícia, você vai ver quando esse acidente aconteceu, quem estava dentro do carro quando o acidente aconteceu, se essas pessoas estão bem ou não. Você vai saber em que rua isso aconteceu. Depois, na reportagem, você pode ouvir opiniões de pessoas que moram na rua dizendo que eu já sabia que um acidente ia acontecer aqui porque esse buraco está muito grande, a gente tenta falar com a prefeitura, a situação não se resolve. Então, na reportagem vai ser explicado sobre um assunto, enquanto que na notícia você vai ver apenas a apresentação do fato, como ele é. Na reportagem vai ser apresentada uma opinião. Como eu disse para você, pode ser a opinião do repórter ou de alguém que ele esteja entrevistando. Já na notícia, a intenção é informar o leitor exclusivamente. Então a notícia ela é um tipo de texto informativo. Já a reportagem, ela pode ter informações dentro dela, mas ela também pode ser um texto de opinião, um texto pode ser também um texto narrativo, porque pode ser que esse repórter, durante a reportagem, conte a história de alguém ou de algo que aconteceu. Ele pode ser um texto descritivo também, onde o repórter vai descrever uma situação que aconteceu a partir do seu olhar. Então, basicamente, as diferenças entre reportagem e notícia é que a notícia vai explicar o fato como ele é. Já a reportagem vai criar uma história. Ela vai envolver quem está lendo, quem está vendo, para que aquela pessoa concorde ou não com o que está sendo mostrado ali. Para que a gente possa entender melhor o que é uma reportagem, lá na apostila, na página 39 e na página 40, é apresentada uma reportagem que vai explicar mais detalhes para você sobre um retrato falado. Você já ouviu essa palavra retrato falado? Você sabe para que um retrato falado é usado? Bom, para entender melhor isso, a repórter que escreveu esse texto foi atrás de um especialista, e esse especialista vai trazer informações que a repórter vai apresentar nesse texto. Vamos ler juntos com atenção, então? Como se faz um retrato falado?
As polícias usam programas de computador para fazer retratos falados de suspeitos. A Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, usa o programa Photoshop, mas existem programas específicos para descrições policiais. Alguns oferecem várias opções de rostos. A testemunha não vai acrescentando características, ela vai eliminando as faces menos prováveis, até chegar ao semblante final. Devemos lembrar, contudo, que muitas vezes as vítimas esquecem ou exageram detalhes, pois sofreram algum tipo de trauma relacionado ao impacto do crime. 1. A testemunha começa informando o sexo e a idade aproximada do suspeito. 2. A testemunha escolhe um dos rostos divididos por etnia, brancos, pardos, negros, indígenas, e por formato, arredondados, ovalados ou quadrados. 3. Depois é preciso escolher entre as opções de olhos e sobrancelhas. 4. A testemunha escolhe entre as diversas opções de nariz. Os retratistas deixam a cor da face mais homogênea, ou seja, parecendo que existe a mesma cor em todo o rosto. 5. A boca é adicionada. O retratista também acrescenta eventuais barbas e formatos de bigode. 6. Depois são colocados elementos adicionais, como brincos, piercings, tatuagens, cicatrizes, covinhas, etc. Então, esse texto tem a intenção de trazer informações sobre o retrato falado. Nesse texto, a repórter, que se chama Marina Motomura, entrevista um especialista que desenvolve programas de reconhecimento facial. Esse especialista explicou para Marina o programa que a Polícia Civil do Estado de São Paulo utiliza para ajudar a identificar suspeitos. Então, basicamente, a reportagem explica pra gente que quando alguém comete um crime e essa pessoa está foragida, ou seja, ela não foi encontrada pela polícia, uma das alternativas é criar um retrato falado. Por que falado? Porque a testemunha ou a vítima falou as descrições para que aquele retrato fosse criado. Então, essa testemunha ou a própria vítima vai até a polícia e vai tirando as possibilidades que estão apresentadas ali. Para começar, a testemunha diz sobre a etnia, se a pessoa tem traços da etnia branca, indígena, negra. Depois ela vai escolher entre os olhos e as sobrancelhas, depois entre os narizes disponíveis. Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício para conseguir entender melhor esse texto. Agora, na segunda parte da aula, vamos falar sobre o pronome. O pronome é um tipo de palavra que tem uma função no texto. O que é um pronome? Ele é uma palavra que tem a função de substituir um substantivo do texto. Então, você já deve ter ouvido a sua professora ou o seu professor te falar que você está repetindo muitas palavras no seu texto. Você pode, por exemplo, falar que a menina andou até o carro, depois a menina colocou o cinto de segurança, a menina ligou o carro, a menina chegou até sua casa. Perceba que eu usei muitas vezes a palavra a menina nessa narração que eu estou fazendo. Então, para evitar repetir muitas vezes o mesmo substantivo, por que a gente tem que evitar? Porque isso pode causar cansaço na pessoa que está lendo, ou a pessoa que está lendo pode perder o interesse pelo nosso texto. Então, a melhor coisa a se fazer quando você está procurando evitar repetir um substantivo é usar um pronome no lugar. Mas ainda não sabemos no texto o que é um pronome. Para te ajudar a entender, vamos ver essas duas frases. Vamos olhar esses dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte frase: a família estava animada para a viagem. Era a primeira vez que eles se divertiam juntos. Aí, percebam que tem uma palavra destacada, é a palavra eles. O que será que a palavra eles está fazendo aí? Bom, primeiro eu quero te dizer que ela é um pronome. Ela está, então, substituindo um substantivo que apareceu antes no texto. Que substantivo a palavra eles está substituindo? Vamos ler de novo a frase para que você possa entender.
A família estava animada para a viagem. Era a primeira vez que eles se divertiam junto. Quem que estava se divertindo juntos pela primeira vez? A família. Então, a palavra eles, o pronome eles, está substituindo a palavra a família para evitar que a gente repetisse essa palavra novamente na frase. Vamos ver um outro exemplo? Ela era a menina que mais gostava de matemática na sua sala. Juliana gostava de estudar. Veja só que nós temos agora o pronome ela. Ela era a menina que mais gostava de matemática na sua sala. Juliana gostava de estudar. Quem era essa menina que mais gostava de matemática e que gostava de estudar? A Juliana. Então, o pronome ela substituiu a palavra Juliana. Agora vamos ver como fica essa frase sem a palavra ela, colocando a palavra Juliana no lugar. Juliana era a menina que mais gostava de matemática na sua sala. Juliana gostava de estudar. Perceba que eu repeti 2 vezes a palavra Juliana. Já fica cansativo para quem está me ouvindo ouvir muitas vezes a mesma palavra. É por isso que os pronomes existem, para nos ajudar a substituir palavras. Eu quero dizer para vocês que existem outros pronomes que você pode ver num texto. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como o pronome eu, nós e elas. Não são somente esses pronomes que existem muitos outros pronomes que você vai aprendendo ao longo da sua formação, ao longo dos seus estudos. Você vai conhecer outros pronomes durante as suas leituras e também você vai aprender a usar outros pronomes a partir do 6º ano. Agora, para terminar essa aula, eu quero fazer junto com você alguns exercícios. Eu quero fazer com você o exercício 18, que está lá na página 41, e o exercício 26, que está na página 45. Antes de começar um exercício, precisamos ler com muita atenção o que precisamos responder. Então, vamos começar lendo o exercício 18. A autora do texto não é uma policial, mas uma jornalista. Como ela conseguiu escrever sobre retratos falados? Lembra do texto que a gente leu sobre os retratos falados? Então, a autora desse texto conseguiu informações com quem para escrever sobre os retratos falados? É isso que eu quero que você pense, na número 18. Número 26. Palavras como ele ou ela são usadas para retomar elementos já mencionados. Em cada um dos itens, copie a palavra que os termos em destaque retomam. Vamos fazer juntos a letra A. A letra A diz o seguinte: os policiais usam programas de computador para fazer os retratos falados. Eles devem conhecer bem o programa que usam. Lembra que eu ensinei você a descobrir sobre qual palavra os pronomes está se referindo? Vamos tentar resolver juntos. Então vamos começar resolvendo juntos o exercício 18. A autora do texto não é uma policial, mas uma jornalista. Como ela conseguiu escrever sobre retratos falados? Bom, eu quero que você saiba que antes de um jornalista escrever uma reportagem, eles pesquisam bastante sobre o assunto. Nesse caso, no caso dessa reportagem, a repórter entrevistou um especialista em softwares de reconhecimento facial. Software é um tipo de programa de computador. Professor, por que você sabe dessa informação? Eu sei dessa informação porque eu acessei o link que está disponível aqui no finalzinho da reportagem e descobri que a repórter entrevistou uma pessoa que é especialista em reconhecimento facial. Vamos agora corrigir a questão 20. A questão 26 pede para você identificar sobre qual termo, sobre qual substantivo o pronome está se referindo. Então vamos ler a letra A. Os policiais usam programas de computador para fazer os retratos falados. Eles devem conhecer bem o programa que usam. Quem é que usa o programa e deve conhecer bem este programa? Os policiais. Então, o termo, o elemento, o substantivo os policiais é o termo que está sendo substituído pelo pronome eles. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver,
É só você me perguntar lá no nosso grupo. Eu vejo você na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!